Apocalipse parte 1. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, recebam esta revelação com reverência. Hoje começamos a desvendar os mistérios revelados a João na ilha de Patmos. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, recebam essa revelação com o coração aberto e a alma atenta, assim como os profetas de antigamente, o Espírito Santo de Deus. Santo fala hoje aos que têm ouvidos para ouvir. A seguir compartilho as visões que me foram dadas por Deus, Todo-Poderoso. O exílio de João em Patmos. Meu nome é João, e vocês me conhecem como Apóstolo João, ou João, o Evangelista. Eu era um discípulo amado, privilegiado por descansar minha cabeça no peito do nosso Senhor durante a última ceia. Eu era pescador na Galileia, até que nosso Senhor Jesus Cristo me chamou para segui-lo. Desde então minha vida foi transformada para sempre como um dos apóstolos. Tive o privilégio de testemunhar muitos dos milagres de nosso Senhor Jesus Cristo, como dar visão aos cegos e ressuscitar os mortos. Fui testemunha da crucificação e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Corri para o túmulo vazio e vi nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, cheio de glória e poder. Após a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, preguei o Evangelho e cuidei da igreja. Morei em Éfeso, onde escrevi meu Evangelho, e 3 epístolas, mas então veio a ascensão do imperador temível. Demissão e um tempo muito sombrio começou. Demissão era um homem cruel que exigia ser adorado como um Deus todo-poderoso. Ele exigia um ato de lealdade que ia contra a própria essência da fé cristã. Uma vez por ano, no dia do nosso Senhor, todos tinham que queimar incenso diante de um altar e proclamar César é nosso Senhor para os cristãos, cuja devoção estava firmemente ancorada na declaração de nosso Senhor. Jesus Cristo é nosso Senhor. Este mandato foi um desafio severo. Eles não deviam comprometer sua fé sem enfrentar consequências terríveis. Os seguidores de Cristo sofreram perseguição brutal por proclamar o Evangelho e manter seu testemunho firme. Fui condenado a uma morte horrenda. Meus perseguidores, com crueldade implacável, me condenaram a morrer em um caldeirão de óleo fervente. A intenção era clara aspecto da morte, para dissuadir os outros de seguir a Cristo. Mas o que aconteceu desafiou toda a lógica humana e mostrou o poder milagroso de Deus, Todo-Poderoso. O caldeirão que deveria ser meu túmulo não tinha poder sobre mim. Eu estava submerso no óleo fervente, mas não sofri nenhum dano. Meus inimigos, espantados e aterrorizados, não tiveram escolha, a não ser reconhecer que algo sobrenatural havia ocorrido. Incapazes de me matar, eles decidiram me exilar. Eles me enviaram para a ilha de Patmos, um lugar desolado e cruel, onde o Império Romano exilou seus inimigos para morrer lentamente. Patmos, uma ilha com apenas 100 quilômetros de comprimento e 600 metros de largura, era um deserto rochoso sem riachos, árvores ou terra fértil. Sua aridez e isolamento o tornavam uma prisão natural, um lugar onde os condenados enfrentavam uma lenta agonia. Então fui enviado para esta ilha inóspita, um exilado. Essa deveria ser minha sentença de morte, mas na solidão e no sofrimento de Patmos encontrei a presença de Deus Todo-Poderoso de uma forma que nunca havia experimentado antes. No meio das rochas e do vento, cercado pelo mar sem fim, o destino final da humanidade e a glória eterna de Deus Todo-Poderoso foram revelados a mim. Patmos, que deveria ser meu lugar de morte, tornou-se o palco para uma visão celestial, onde recebi e escrevi o livro do Apocalipse. Portanto, o livro do Apocalipse é um guia, um farol para aqueles dispostos a morrer pelo que acreditavam. Inicialmente, a palavra mártir significava simplesmente testemunha, mas logo ficou claro que ser uma verdadeira testemunha de nosso Senhor Jesus Cristo poderia significar perder a vida. É por isso que o significado de mártir mudou para alguém que morre por sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo.
A brutalidade das perseguições romanas estava no auge e os crentes precisavam de um guia no meio da escuridão. Vamos começar a mergulhar em A Visão de João do Cristo. Glorificado minhas visões que culminaram no livro do Apocalipse, seu simbolismo e a verdadeira mensagem que está escondida por trás desses textos, era apenas mais um dia durante minha prisão em Patmos, no meio da minha oração. Eu senti uma paz profunda que somente a presença divina pode trazer, enquanto minha mente estava elevada em comunhão com Deus Todo-Poderoso. Eu fui arrebatado pelo Espírito, o ambiente de Patmos desapareceu e eu me encontrei em um reino celestial, onde a realidade era mais vívida do que qualquer coisa que eu havia experimentado na terra. De repente eu ouvi uma voz poderosa atrás de mim, como o som de uma trombeta dizendo: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Era uma voz. Eu conhecia a voz do meu Nosso Senhor, nosso Senhor, Jesus Cristo, Cristo meu. Coração batia forte, enquanto eu tentava compreender o que estava acontecendo. Eu me virei para ver quem estava falando comigo, e quando eu vi alguém como o Filho do Homem, ele estava vestido com uma longa túnica que chegava aos seus pés, e estava cingido com uma faixa dourada ao redor do peito. Seu cabelo era branco como lã, como a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés brilhavam como bronze polido em uma fornalha, e sua voz era como o rugido de muitas águas. Vendo Cristo glorificado, entendi que estava na presença da plena manifestação de Deus Todo-Poderoso em sua mão direita. Ele segurava 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. As 7 estrelas em sua mão representam os anjos das 7 igrejas, e a espada afiada de 2 gumes que sai de sua boca simboliza a palavra de Deus Todo-Poderoso, poderosa e penetrante. Caí como morto porque ninguém pode ficar diante da santidade de Deus Todo-Poderoso sem ser dominado, mas a mão de Cristo me confortou. Então, ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu estava morto, e agora olhe, estou vivo para todo o sempre, e possuo as chaves da morte e do Hades. Enquanto eu estava prostrado diante da gloriosa presença do Filho do Homem, sua voz me deu um comando claro e convincente. Escreva em um pergaminho o que você vê e envie para as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Leão. Meu coração está sobre mim. Consciente da magnitude da tarefa que me foi confiada, cada palavra, cada visão que me seria revelada, tinha que ser escrita com precisão e fidelidade. Minha missão era crucial para transmitir a mensagem divina às igrejas e aos crentes. Eu precisava garantir que eles entendessem a vontade de Deus Todo-Poderoso em meio à perseguição e tribulação. Assim, o livro do Apocalipse foi dado a mim de uma forma única. Nenhum outro livro na Bíblia surgiu de uma maneira tão complexa e divina. Deus Todo-Poderoso Pai o deu a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo o deu a um anjo. Esse anjo, por sua vez, o passou para mim. João e eu o escrevemos para todas as igrejas. Durante minhas visões, fui levado ao céu, onde ouvi várias vozes e corais cantando. Eu tinha que ter certeza de registrar todas essas coisas com precisão. A natureza sobrenatural das minhas visões era tal que muitas vezes me encontrava em um estado de admiração, precisando da orientação constante do anjo para permanecer focado em minha tarefa. Eu escrevi o que vi e ouvi, e às vezes o que vi foi tão extraordinário que o anjo teve que me lembrar várias vezes para escrever tudo. Cada detalhe era importante e significativo. Minhas primeiras visões eram, na verdade, cartas às 7 igrejas. E assim os transmiti ao anjo da igreja em Esmirna. Escreve: Não tenham medo do que vocês estão prestes a sofrer. Eu lhes digo que o diabo colocará alguns de vocês na prisão para testá-los, e vocês sofrerão perseguição por dias. Sejam fiéis até o ponto da morte,
e eu lhes darei a vida como sua coroa de vitória. Ao anjo da igreja em Pérgamo: eu sei onde você mora, onde Satanás tem seu trono, mas você permanece fiel ao meu nome. No entanto, tenho algumas coisas contra você. Há alguns entre vocês que se apegam ao ensino de Balum. Arrependam-se, pois caso contrário, logo virei a vocês e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Ao anjo da igreja em Tota: eu conheço suas obras, seu amor e fé, seu serviço e perseverança. No entanto, tenho isso contra você. Você tolera aquela mulher Jezabel, que se diz profetiza por meio de seus ensinamentos. Ela engana meus servos à imoralidade sexual. Ao anjo da igreja em Sardes eu sei suas ações, mas você está morto. Acorde, fortaleça o que resta e está prestes a morrer. Mas se você não acordar, virei como um ladrão, e você não saberá a que horas virei a você. Essas mensagens para as igrejas refletem as realidades espirituais e morais das comunidades cristãs. Cristo elogia suas virtudes e denuncia suas faltas, chamando-os ao arrependimento e à fidelidade. Cada carta contém uma promessa para aqueles que vencem, enfatizando a importância da perseverança até o fim, mas algumas horas. Visão de João do trono de Deus, Todo-Poderoso. Mais tarde fui novamente tomado pelo Espírito. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. E a voz que eu tinha ouvido primeiro falando comigo como uma trombeta disse: suba aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois disso. Imediatamente fui arrebatado ao Espírito e vi um trono no céu, com alguém sentado no trono. Sua aparência era deslumbrante como jaspe e cornalina, e ao redor do trono havia um arco-íris que parecia uma esmeralda. Essa visão do trono simboliza a majestade e a soberania absolutas de Deus Todo-Poderoso. O jaspe e a cornalina refletem sua pureza e justiça, enquanto o arco-íris é um símbolo de sua aliança e misericórdia. Ao redor do trono, vi tronos e sentados neles estavam anciãos vestidos com vestes brancas e coroas de ouro em suas cabeças. Os anciãos representam os santos de todas as eras, os patriarcas e apóstolos, e suas vestes brancas simbolizam a pureza concedida por Deus Todo-Poderoso. As coroas de ouro indicam a recompensa eterna por sua fidelidade ao trono. Vieram relâmpagos, estrondos e trovões, e diante do trono havia 7 lâmpadas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus Todo-Poderoso. Diante do trono havia um mar de vidro semelhante ao cristal no meio do trono, e ao redor dele havia 4 seres viventes, cheios de olhos na frente, e atrás dessas criaturas representam a plenitude da criação. Vigilantes e cheios de conhecimento, o primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi, o terceiro tinha rosto semelhante ao de um homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Esses seres viventes louvam dia e noite, dizendo: Santo, Santo é o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso que era, é e há de vir sempre, que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo o sempre. Os anciãos se prostram diante dele, que está assentado no trono, e o adoram. Tu és digno, nosso Senhor, e Deus Todo-Poderoso, de receber glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas na destra daquele que estava assentado no trono. Eu vi um pergaminho escrito por dentro e por trás selado com 7 selos. Um anjo poderoso proclamou em alta voz: quem é digno de abrir o pergaminho e quebrá-lo seus selos? Mas ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra podia abrir o pergaminho ou mesmo olhar dentro dele. Eu chorei muito porque ninguém foi considerado digno. O pergaminho representa o decreto soberano de Deus, Todo-Poderoso para o futuro selado, até o seu tempo de música cumprimento. Então um dos anciãos disse a mim: não chore, veja, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, triunfou para abrir o pergaminho e seus 7 selos. Eu me virei e vi no meio do trono e os 4 seres viventes, e no meio dos anciãos
um cordeiro de pé, como se tivesse sido morto, com 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus Todo-Poderoso enviados a toda a terra. Este cordeiro é Cristo, que tem triunfado por seu sacrifício redentor. O cordeiro foi e pegou o rolo da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele o pegou, os 4 seres viventes e os anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um tinha um coração e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantaram uma nova canção, dizendo: Você é digno de pegar o rolo e abrir seus selos, pois você foi morto e por seu sangue você resgatou pessoas para Deus, Todo-Poderoso, de toda tribo e nação, e você fez deles um reino e sacerdotes para nosso Deus Todo-Poderoso, e eles reinarão na terra. Então ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos. Seu número era de milhões, dizendo em alta voz: Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, força, honra e glória. Então eu observei, enquanto o cordeiro abria um dos selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer com uma voz como um trovão: Venha! E eu olhei, e havia um cavalo branco. Seu cavaleiro segurava um arco, e uma coroa foi dada a ele, e ele saiu conquistando. E, para conquistar, este cavaleiro representa conquista, mas sua natureza pode ser interpretada como justiça divina e opressão. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi a segunda criatura vivente dizer: Venha! E saiu outro cavalo vermelho brilhante. Seu cavaleiro foi autorizado a tirar a paz da terra para que as pessoas se matassem, e ele recebeu uma grande espada. Este cavaleiro simboliza guerra e derramamento de sangue. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi a terceira criatura vivente dizer: Venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro segurava uma balança na mão. Este cavaleiro representa fome e escassez, com a balança simbolizando o racionamento e o alto custo dos alimentos básicos. Quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz da quarta criatura vivente: Venha! E olhei, e eis um cavalo pálido. O nome de seu cavaleiro era Morte, e Hades o seguiu. E eles receberam poder sobre um quarto da terra, para matar com espada, com fome, com pestilência e por feras selvagens. Este escritor personifica a morte em suas várias formas, seguido por Hades, o lugar dos mortos. Quando ele abriu o quinto selo, vi sob o altar as almas daqueles que foram mortos pela palavra de Deus Todo-Poderoso e pelo testemunho que tinham, clamaram em alta voz, dizendo: Até quando, ó soberano nosso Senhor santo e verdadeiro, até que julgues e vingues o nosso sangue sobre os que habitam na terra? Então, cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que descansassem um pouco mais, até que o número de seus conservos e amados irmãos e irmãs, que seriam mortos como eles, foram completados. Eu observei enquanto ele abria o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou preto como saco feito de pelo de cabra. A lua inteira ficou vermelha como sangue, e as estrelas no céu caíram na terra como figos. A figueira caiu quando sacudida por um vento forte. Os céus recuaram como um pergaminho, sendo enrolado. Cada montanha e ilha foi removida de seu lugar. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos e todos os outros se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles clamaram às montanhas, e as rochas caíram sobre nós e nos esconderam. Deu o rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois o grande dia da sua ira chegou, e quem pode resistir a ela? Esses selos revelam o julgamento progressivo de Deus Todo-Poderoso sobre a terra. Os cavaleiros simbolizam a guerra, a conquista, a fome e a morte, mostrando como o pecado humano e a rebelião trazem destruição. Os mártires, sob o altar, representam a justiça de Deus Todo-Poderoso e sua resposta à perseguição de seu povo. O sexto selo, com seus cataclismos, anuncia o início do julgamento final,
destacando que a própria criação será convulsionada diante da ira de Deus Todo-Poderoso mais uma vez. Fui levado em espírito para a grande multidão e recebi visões de eventos futuros. Após o sexto selo, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra segurando os 4 ventos, para que nenhum vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Esses anjos representam a contenção da destruição até que os servos de Deus Todo-Poderoso sejam selados. Então vi outro anjo vindo do leste com o selo do Deus Todo-Poderoso vivo. Ele clamou em alta voz aos 4 anjos: não danificar a terra ou o mar ou as árvores, até que coloquemos um selo na testa dos servos do nosso Deus Todo-Poderoso. E ouvi o número daqueles selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Este número representa a plenitude dos crentes judeus, simbolicamente inteiros e perfeitos, selados para a proteção divina. Em meio ao julgamento depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com vestes brancas e segurando ramos de palmeiras nas mãos. Esta multidão representa os gentios redimidos, indicando a universalidade da salvação oferecida por Cristo. Perguntei ao anjo, aqueles em vestes brancas, quem são eles e de onde vieram. Ele disse: estes são os que saíram da grande tribulação. Lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aqui as vestes brancas simbolizam a pureza e a redenção por meio do sacrifício de Cristo. Essas pessoas perseveraram na tribulação e receberam a recompensa de estar na presença de Deus Todo-Poderoso quando o Cordeiro abriu o 7º selo e o selo de ouro, 7º selo do incensário. Houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Este silêncio solene antecipa a gravidade dos julgamentos que virão. Eu vi os 7 anjos que estão diante de Deus Todo-Poderoso, e 7 trombetas foram dadas a eles. Outro anjo veio e ficou no altar segurando um censor de ouro. Ele recebeu muito incenso para adicionar às orações de todos os santos no altar de ouro. Diante do trono, a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos, subiu diante de Deus Todo-Poderoso da mão do anjo. O incenso simboliza as orações dos santos, mostrando que nossas petições são preciosas diante de Deus Todo-Poderoso. E diretamente diante de seu trono, o anjo pegou o censor, encheu-o com fogo do altar e o lançou à terra. Houve estrondos de trovões, estrondos relâmpagos e um terremoto. Os 7 anjos se prepararam para soar suas trombetas, sinalizando o início de uma catástrofe. Os 7 julgamentos das trombetas. O primeiro anjo tocou sua trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. 1/3 da terra foi queimado. 1/3 das árvores foram queimadas e toda a grama verde foi queimada. Este julgamento afeta a vegetação, relembrando as pragas do Egito e demonstrando o poder de Deus Todo-Poderoso sobre a natureza. O segundo anjo tocou sua trombeta e algo como uma grande montanha queimando com fogo foi lançado ao mar. 1/3 do mar se tornou sangue. 1/3 das criaturas vivas no mar. Di morreu. Este julgamento afeta os oceanos, destacando a devastação em grande escala. O terceiro anjo tocou sua trombeta e uma grande estrela caiu do céu, queimando como uma tocha, e caiu sobre 1/3 dos rios e nas fontes de água. O nome da estrela é Absinto. 1/3 das águas se tornou absinto, e muitas pessoas morreram por causa das águas, porque elas se tornaram amargas. Aqui a água doce se tornou amarga, simbolizando a corrupção e a contaminação do sustento vital. O quarto anjo tocou sua trombeta e 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas foram atingidos, de modo que 1/3 de sua luz foi escurecido. 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Este julgamento afeta as fontes de luz, criando caos e escuridão na terra. Enquanto eu observava, ouvi uma águia que voava no ar gritar em alta voz:
Ai, ai dos habitantes da terra, por causa dos toques de trombeta prestes a serem soados pelos outros 3 anjos. Este anúncio de ai indica que os julgamentos que virão serão ainda mais severos. O 5º anjo soou sua trombeta, e eu vi uma estrela que havia caído do céu para a terra. A estrela recebeu a chave para o poço do abismo, e quando ele abriu o abismo, fumaça subiu dele como a fumaça de uma fornalha gigante. O sol e o céu foram escurecidos pela fumaça do abismo. Esta estrela caída representa um ser angelical, possivelmente Satanás, com o poder de liberar forças demoníacas da fumaça. Gafanhotos desceram sobre a terra e receberam poder como o de escorpiões da terra. Eles foram instruídos a não prejudicar a grama da terra ou qualquer planta ou árvore, mas apenas aquelas pessoas que não tinham o selo de Deus Todo-Poderoso em suas testas. Eles não receberam poder para matá-los, mas apenas para torturá-los por 5 meses, e a agonia que sofreram era como a da picada de um escorpião quando atinge um homem. Esses gafanhotos demoníacos simbolizam o julgamento espiritual e o tormento interno sobre aqueles que rejeitam a Deus Todo-Poderoso. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Em suas cabeças havia algo como coroas de ouro. Seus rostos pareciam rostos humanos. Seus cabelos eram como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como dentes de leão. Eles tinham couraças como couraças de ferro, e o som de suas asas era como o trovão de muitos cavalos e carros correndo para a batalha. Essa descrição enfatiza sua natureza aterrorizante e destrutiva. Eles têm como rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apollon, Abaddon, e Apollon significam destruição e destruidor, destacando o propósito letal desses forças demoníacas. O 6º anjo tocou sua trombeta e ouviu uma voz vinda dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus Todo-Poderoso. Disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. Esses anjos presos representam forças destrutivas que foram contidas até agora. Os 4 anjos foram libertados para matar 1/3 da humanidade. O número de tropas montadas era de milhões. Eu ouvi esse número claramente. Este enorme exército simboliza uma invasão demoníaca sobre a humanidade. Os cavalos e cavaleiros que vi em minha visão pareciam com isso. Suas couraças eram vermelho fogo, azul escuro e amarelo como enxofre. As cabeças dos cavalos pareciam cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto por essas 3 pragas, pelo fogo, a fumaça e o enxofre que saíram de suas bocas. Essas pragas simbolizam o julgamento divino e a destruição. O resto da humanidade que não foi morta por essas pragas ainda não se arrependeu da obra de suas mãos. Eles não pararam de adorar demônios e ídolos de ouro, prata e bronze, ídolos de pedra e madeira que não podem ver, ouvir ou andar, nem se arrependeram de seus assassinatos, de suas artes mágicas, de sua imoralidade sexual ou de seus roubos. Apesar dos julgamentos, muitos continuaram em sua rebelião, mostrando a dureza de seus corações. Os julgamentos da trombeta revelam a severidade do julgamento de Deus Todo-Poderoso e a dureza do coração humano. Os gafanhotos demoníacos e o exército montado ressaltam a realidade do julgamento espiritual e físico, aguardando os ímpios. Mas esses julgamentos também servem como um chamado ao arrependimento, uma tentativa final de Deus Todo-Poderoso para que a humanidade se volte para Ele. Antes de continuarmos com minhas visões sobre isso, o anjo poderoso e o pequeno pergaminho, jornada espiritual. Por favor, dê um like neste vídeo, se ele estiver ajudando você a entender o significado do livro do Apocalipse. Com seu like e seu comentário na caixa de comentários, você ajudará outros a conhecer a palavra e entender o que Deus Todo-Poderoso pretendia transmitir nesses versículos, porque mais uma vez fui levado ao Espírito para receber visões de eventos futuros. Desta vez eu vi outro anjo poderoso descendo do céu,
envolto em uma nuvem com um arco-íris sobre sua cabeça. Seu rosto era como o sol e suas pernas como colunas de fogo. Este anjo reflete a majestade divina e o poder com elementos, simbolizando a presença de Deus Todo-Poderoso. O anjo tinha em sua mão um pequeno pergaminho que estava aberto. Ele colocou seu pé direito no mar e seu pé esquerdo na terra, e ele clamou com uma voz alta como um leão rugindo. Quando ele clamou, os 7 trovões soaram. O pequeno pergaminho simboliza uma revelação específica de Deus Todo-Poderoso, enquanto a postura do anjo indica sua autoridade sobre toda a criação. E quando os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu dizer: sê-lhe o que os 7 trovões disseram, e fazem, não escreva isso. Este comando revela que existem mistérios divinos que ainda não devem ser revelados ao homem, lembrando-nos da soberania de Deus Todo-Poderoso sobre o conhecimento. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar levantou sua mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre, que criou os céus, a terra e o mar, que não haveria mais demora, mas que nos dias em que o 7º anjo estiver prestes a soar sua trombeta, o mistério de Deus Todo-Poderoso seria cumprido assim, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Então a voz que eu tinha ouvido do céu falou comigo mais uma vez: pegue o pergaminho que está aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então eu fui até o anjo e pedi a ele para me dar o pequeno pergaminho. Ele me disse: pegue e coma. Isso vai azedar seu estômago, mas na sua boca será tão doce quanto mel. Peguei o pequeno pergaminho da mão do anjo e comi. Ele tinha um gosto tão doce quanto mel na minha boca, mas quando eu o comi, meu estômago azedou. Isso simboliza a dualidade da revelação de Deus Todo-Poderoso, doce de receber, mas amargo em seu cumprimento e julgamento. Então me disseram que você deve profetizar novamente sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Isto reafirma minha missão de proclamar a verdade divina a todas as nações. Recebi um fogo como uma vara de medir e me disseram: vai. As 2 testemunhas medem o templo de Deus Todo-Poderoso e o altar com seus adoradores, mas excluem o pátio externo. Não o meçam, porque foi dado aos gentios. Eles pisotearão a cidade santa por meses. Este ato de medir simboliza a proteção e a preservação dos fiéis, enquanto os gentios representam a perseguição do povo de Deus Todo-Poderoso. E eu nomearei minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão por dias vestidas de saco. Essas testemunhas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros, e elas estão diante do nosso Senhor da terra. As 2 testemunhas simbolizam a presença constante do testemunho de Deus Todo-Poderoso na terra, representando a lei e os profetas, ou a igreja em sua missão profética. Se alguém tentar prejudicá-los, fogo sairá de suas bocas e devorará seus inimigos. É assim que qualquer um que quiser prejudicá-los deve morrer. Eles têm poder para fechar o céu para que não chova durante o tempo. Eles estão profetizando e têm poder para transformar as águas em sangue e ferir a terra com todo tipo de praga quantas vezes quiserem. Esses poderes lembram Moisés e Elias, destacando a autoridade divina dada a essas testemunhas. Quando terminarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo os atacará, os dominará e os matará. Seus corpos ficarão na praça pública da grande cidade, que é figurativamente chamada Sodoma e Egito, onde também seu Senhor foi crucificado. Mas depois de 3 dias e meio, o sopro da vida de Deus Todo-Poderoso entrou neles, e eles se levantaram, e o terror atingiu aqueles que os viram. O 7º anjo tocou sua trombeta e houve grandes vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou o reino de nosso Senhor e do seu Messias, e ele reinará para todo o sempre. E os anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus Todo-Poderoso caíram sobre seus rostos e adoraram a Deus Todo-Poderoso. Nós te damos graças.
nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, aquele que é e que era, porque você assumiu seu grande poder e começou a reinar. Então o templo de Deus Todo-Poderoso no céu foi aberto, e dentro do seu templo foi vista a arca da sua aliança, e houve relâmpagos, estrondos de trovões, um terremoto e uma forte tempestade de granizo. Isso simboliza a presença direta de Deus Todo-Poderoso e a aliança eterna com seu povo, culminando em um julgamento completo e final. Então, um grande sinal apareceu no céu, uma mulher vestida com o sol. A mulher e o dragão, a lua sob seus pés e uma coroa de estrelas em sua cabeça. Ela estava grávida e gritou de dor quando estava prestes a dar à luz. Esta mulher simboliza o povo de Deus Todo-Poderoso, tanto Israel quanto a Igreja, trazendo o Messias ao mundo. Outro sinal apareceu no céu, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e chifres e 7 coroas em suas cabeças. Sua cauda varreu 1/3 das estrelas do céu e as jogou na terra. Este dragão representa Satanás com seu poder e domínio sobre os reinos terrestres e sua rebelião contra Deus Todo-Poderoso. O dragão ficou na frente da mulher que estava prestes a dar à luz, para que pudesse devorar seu filho no momento em que ele nascesse. Ela deu à luz um filho, um menino que governará todas as nações, com um cetro de ferro. O menino é nosso Senhor Jesus Cristo, que é perseguido desde o nascimento pelas forças do mal, mas é exaltado à glória celestial. Houve uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram, mas ele não foi forte o suficiente, e eles perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado para baixo. Aquela antiga serpente chamada Diabo ou Satanás que engana o mundo inteiro. Ele foi lançado à terra, e seus anjos com ele. Esta guerra simboliza a derrota de Satanás e a expulsão do céu, reafirmando a vitória de Deus Todo-Poderoso e seus anjos. Então ouvi uma voz alta no céu dizer: agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus Todo-Poderoso e a autoridade do seu Messias para o acusador de nossos amados irmãos e irmãs, que os acusa diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Dia e cavaleiro foram lançados para baixo. Eles triunfaram sobre ele pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Eles não amaram suas vidas tanto a ponto de recuar diante da morte. O dragão, cheio de fúria, perseguiu a mulher que havia dado à luz o filho homem. A mulher recebeu as 2 asas de uma grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar preparado para ela no deserto, onde seria cuidada por um tempo fora do alcance da serpente. A mulher protegida por Deus Todo-Poderoso simboliza o refúgio divino e a provisão para seu povo durante os tempos de perseguição. Então de sua boca a serpente vomitou água como um rio para alcançar a mulher e varrê-la com a torrente. Mas a terra ajudou a mulher abrindo sua boca e engolindo o rio que o dragão havia vomitado de sua boca. Isso mostra os esforços de Satanás para destruir a igreja e a intervenção divina para proteger seu povo. Então o dragão ficou furioso com a mulher e foi guerrear contra o resto de sua descendência. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus Todo-Poderoso e mantêm firme seu testemunho sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Isso indica a batalha espiritual em andamento entre as forças do mal e os capítulos fiéis de Deus Todo-Poderoso e do Apocalipse revelam a luta contínua entre o bem e o mal. A autoridade soberana de Deus Todo-Poderoso e sua fidelidade ao seu povo. O poderoso anjo e o pequeno pergaminho nos lembram da dualidade da revelação divina, doce de receber, mas amargo em seu cumprimento. As 2 testemunhas simbolizam a presença constante do testemunho de Deus Todo-Poderoso na terra. A visão da mulher e do dragão representa o espírito, a batalha espiritual, a proteção divina e a vitória final de Cristo. Essas visões nos chamam a permanecer firmes na fé, confiar na soberania de Deus Todo-Poderoso e perseverar em meio à tribulação, sabendo que a redenção está próxima
e a vitória de nosso Senhor é certa e eterna depois de todos esses acontecimentos incríveis. Forças do mal liberadas na terra. Visões. Eu pensei que tinha experimentado todas as emoções possíveis, mas o que vi em seguida me encheu de admiração e medo, pois me foram mostradas as forças do mal liberadas na terra e a resistência dos fiéis sob a soberania de Deus Todo-Poderoso. Essas visões se tornariam capítulos do livro do Apocalipse. Elas revelam a luta entre o bem e o mal, a fidelidade dos santos e o julgamento final de Deus Todo-Poderoso. A besta do mar e a besta da terra simbolizam poderes políticos e religiosos opressores sob a influência de Satanás. A marca da besta representa a lealdade ao mal, contrastando com o selo de Deus Todo-Poderoso sobre os fiéis. Eu vi uma besta saindo do mar. Ela tinha chifres e 7 cabeças com coroas em seus chifres e em cada cabeça um nome blasfemo. O dragão deu à besta seu poder, seu trono e grande autoridade. Esta besta representa um poder político opressor, uma coalizão de reinos agindo sob a influência de Satanás. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido uma ferida fatal, mas a ferida fatal havia sido curada. O mundo inteiro estava cheio de admiração e seguiram a besta. As pessoas adoraram o dragão porque ele havia dado autoridade à besta, e eles também adoraram a besta e perguntaram quem é como a besta que pode fazer guerra contra ela. Essa cura aparente simboliza a capacidade do mal de recuperar o poder e continuar enganando a humanidade. A besta recebeu uma boca para proferir palavras orgulhosas e blasfêmias e exercer sua autoridade por meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus Todo-Poderoso e caluniar seu nome em sua morada e aqueles que vivem no céu. Essa duração simboliza um tempo de grande tribulação e teste para os fiéis. Foi-lhe dado poder para fazer guerra contra o povo santo de Deus Todo-Poderoso e conquistá-los. E foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, todos cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Aqui vemos a intensa perseguição aos crentes e a aparente vitória temporária do mal. Então eu vi uma segunda besta saindo da terra. Ela tinha 2 chifres como um cordeiro, mas ele falava como um dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em seu nome, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cuja ferida fatal havia sido curada. A segunda besta simboliza um falso profeta, ou sistema religioso que apoia e promove o poder do primeiro reino opressor, e realizou grandes sinais, até mesmo fazendo com que fogo descesse do céu para a terra à vista de todos. Ordenou que erguessem uma imagem em homenagem à besta que foi ferida pela espada e ainda assim viveu. Esse engano revela a capacidade do mal de imitar o divino e confundir a humanidade. A segunda besta recebeu o poder de dar fôlego à imagem da primeira besta para que a imagem pudesse falar e fazer com que todos os que se recusassem a adorar a imagem fossem mortos. Também forçou todas as pessoas grandes e pequenas, ricas e pobres, livres e escravas, a receberem uma marca na mão direita ou na testa, para que não pudessem comprar ou vender a menos que tivessem a marca que é o nome da besta ou o número do seu nome. A marca simboliza lealdade e submissão a esse poder maligno, contrastando com o selo de Deus Todo-Poderoso nos fiéis. Isso exige sabedoria. Deixe a pessoa que tem insight calcular o número da besta, pois é o número de um homem. Esse número simboliza a imperfeição e a humanidade em seu estado caído, em contraste com a perfeição divina. Então olhei, e lá diante de mim estava o Cordeiro em pé no monte. Continua na parte 2. Que o Senhor continue a revelar sua vontade a todos que ouvem esta mensagem.